Vía de las pentosas fosfatasas. Recuerden que la vía de las pentosas es una vía alternativa, paralela a la glucólisis. Tá com sono, Otton? Então vamos lá. Es una vía paralela a la glucólisis. Es una vía donde su precursor es la glucosa 6-fosfato, que viene de nuestra glucólisis. Recordar más una vez, la glucosa 6-fosfato que viene de la glucólisis puede ser utilizada en 3 processos, dependiendo de nuestra necesidad. Se eu preciso de ATP, se necessito de energia, sigue, ela vai continuar em la via glucolítica, certo, Rayane? Ok. Se necessito fazer NADPH, e nós já começamos lipídio, lembra que o NADPH é o principal cofator da biossíntese de ácidos graxos. Se eu preciso de NADPH para ser ácido graxo, se necessito de ribosa 5-fosfato para ser purinas, nucleótidos, ¿dónde va a ser utilizado la glucosa 6-fosfato? Vía de las pentosas. Y si necesito hacer glucógeno en la glucogénesis, el precursor también va a ser la glucosa 6-fosfato. Entonces, si mi necesidad es energía, ATP, continúa en la glucólisis. Si mi necesidad es almacenar lípido, hacer ADN, purinas, ¿no? Necesito de NADPH, ribosa 5-fosfato, vía de las pentosas. Y si mi necesidad es hacer glucógeno, va para la glucogénesis, ¿ok? Bueno, algunas características de la vía de las pentosas. Ella es una vía anfibólica. ¿Qué significa eso? Que tiene tanto reacciones de anabolismo y catabolismo. Lembrem, ela não utiliza, não produz ATP. Então, você não usa e não consome e não produz ATP. Se eu colocar no falso verdadeiro, está errado, tá? Essa é uma ruta que tem uma enzima de controle. E é fácil recordar sua enzima de controle, por quê? Se o precursor é a glucosa 6-fosfato, a enzima de controle é a glucosa 6-fosfato desidrogenasa, que nós podemos colocar a sigla G6PD, tá? Mas se não colocar o D na enzima de controle, já está errado, tá? Porque tem que ter o Dzinho da desidrogenasa para indicar. Se não colocar D, é o precursor, não vai ser a enzima. Recuerden também que ela tem 2 funções principais, que é generar NADPH na fase oxidativa e ribosa 5-fosfato na fase não oxidativa. Ok, genera ribosa 5-fosfato, acontece no citosol e genera NADPH. Falando de NADPH, quais seriam as principais funções do NADPH? Quero que vocês lembrem 3 pelo menos, tá? Ela é o principal cofator da biossíntese ou síntese de ácidos graxos, porque é o nosso conteúdo, estamos vendo também. Ela é o principal cofator também na síntese de colesterol, e o colesterol é um esterol. Esse aqui não precisa, mas recuerden que o NADPH é necessário para promover a redução do glutático, que tem esta sigla em seu estado reduzido, GSH. Por que eu preciso do glutático em seu estado reduzido? Porque solamente assim ele vai ter ação antioxidante e atua principalmente a nível de nossos glóbulos rojos para impedir este processo de hemólise. Ele inativa os radicais livres. Então, se eu perguntar qual é a relação do NADPH em relação a quadros de hemólise, por exemplo, recuerden que ele é responsável por la redução do glutático e que solamente assim ele tem sua ação antioxidante, certo? Bueno, em relação a nossa ribosa 5-fosfato, podem colocar a sigla também, R5P, não tem nenhum problema. Recuerden principalmente que é muito utilizado para ser nucleótidos, para formar ADN e ARN. Esse é o principal. E outro que não está no material, mas eu pedi para vocês anotarem, que ela é precursora da biossíntese de las purinas. Então, esses dois lembrem da ribose 5-fosfato.
ela ajuda na formação de nucleótidos, ADN e ARN, e é a precursora da biossíntese das purinas, certo? O restante não precisa. Bom, lembrem que a via, ou seja, de las pentosas, tem duas fases. Quais são? Fase oxidativa e não oxidativa. La fase oxidativa es una fase corta, es una fase irreversible. ¿Qué es importante saber de la fase oxidativa? ¿Cuáles son los productos resultantes por cada molécula de glucosa en la fase oxidativa de la vía de las pentosas? Então, lembrem, ela gera 2 NADPH, 2 NADPH, uma molécula de CO2 e uma molécula de ribulosa 5-fosfato. Não é ribose aqui, é ribulosa 5-fosfato, tá? 2 NADPH, 1 de CO2 e uma ribulosa 5-fosfato. Também, em la fase oxidativa, como ela começa via das pentosas, vamos ter nosso precursor, que é a glucosa 6-fosfato. E na primeira reação também, tá? Na fase oxidativa, vamos ter nossa enzima de controle, que es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Recuerden que el NADPH se forma en cuáles reacciones de la fase oxidativa. En la reacción 1 y en la reacción 3. 1 e 3, tá? A fase oxidativa, ela encerra, tá? Com a ribulosa 5-fosfato. E a fase não oxidativa abre isso, começa com a ribulosa 5-fosfato, tá? Lo mais da fase não oxidativa, como ela é muito desorganizada, como eu expliquei para vocês, são várias reações que são reversíveis, totalmente reversível. Vou pedir para vocês lembrarem duas coisinhas só da fase não oxidativa. Primeiro, com quem ela começa, 3 coisinhas, tá? Com quem ela começa? Com a ribulosa 5-fosfato. E aí essa ribulosa, ela tem 2 opções. Ou ela vai para o caminho da enzima ribose 5-fosfato isomerasa, ou ela vai para o caminho da enzima ribose 5-fosfato epimerasa, tá? Se eu quero, esse exercício fala, para formar ribosa 5-fosfato, qual a enzima que nós vamos utilizar? Ribose 5-fosfato isomerasa. Para formar outros monossacáridos, vai ser a epimerasa. Só isso, tá? E um detalhezinho que eu tinha falado para vocês, deixa eu voltar aqui, que na fase não oxidativa são geradas várias moléculas de monossacáridos com fósforo, fosfato. Mas 2 delas podem ser reaproveitadas, podem volver a la glucólisis. Quais são esses monossacáridos que podem volver a la glucólisis? Fructosa 6-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato. Então, se eu perguntar quais são os monossacáridos formados na fase não oxidativa, que podem ser reciclados ou podem voltar a la glucólisis? Fructosa 6-fosfato e gliceraldeído 3-fosfato, beleza? Como é uma via paralela à glucólise, a glicólise ela é uma via ativada pela insulina, então ela também vai ser ativada pela insulina, tá? Bueno, que mais? Deixa eu lembrar aqui. E aí nós vamos já para a anemia hemolítica. Existe um caso de anemia hemolítica que ocorre, né, por condição genética en individuos que tienen deficiencia o defectos en la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Estos pacientes, ellos son asintomáticos, ¿tá? Solamente va a ocurrir los síntomas de esta enfermedad cuando ellos están sujetos a un estrés oxidativo. ¿Y cuáles serían las causas de ese estrés oxidativo? Infecciones, né? El consumo de ciertos medicamentos y existe un alimento en especial, que en español se llama AVA. Entonces no pueden poner alimento, se da por alimentos. ¿Cuál alimento? No es cualquier alimento, es el AVA. Cuando se da por el AVA, esta condición se llama favismo. Bueno, explicar también cuál es la relación del NADPH con esta anemia hemolítica. Recuerden que
Al tener defecto o bajos niveles de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la producción de NADPH en la fase oxidativa está reducida, va a disminuir. Al reducir, también reduce la reducción de las moléculas de glutatión. Entonces vamos a tener menos compuestos que combaten esos radicales libres. Entonces, al tener estos compuestos que no hacen este proceso de inactivación de los radicales libres, ocurre una destrucción prematura de nuestros eritrócitos, que vamos a observar a nivel macroscópico. En este caso, vamos a tener hemoglobina, precipitados de hemoglobina que se van a adherir a la membrana celular, van a grudar na membrana celular, formando estos puntitos más oscuros que llamamos de cuerpos de Hens. Estos cuerpos de Hens pasan a los vasos sanguíneos y los macrófagos intentan arrancar estos cuerpos de Hens y forman lo que llamamos de células mordidas, ¿ok? Y sepan algunos síntomas, la parte clínica de un cuadro de hemólisis. Cuando tenemos una hemólisis, tenemos hemoglobina libre en sangre. Para compensar esta hemoglobina libre, que ya no pase, no llegue hasta la orina, por ejemplo, el cuerpo produce una proteína llamada aptoglobina. La aptoglobina, ela forma um complexo, ela se une com essa hemoglobina livre, tá? Para impedir que ela saia. Só que vai chegar um momento em que o consumo, ou seja, a produção de hemoglobina livre vai ser maior que de la aptoglobina. Então, por essa razão, a aptoglobina se reduz en un cuadro de anemia hemolítica. Con eso aumenta la cantidad de enzima LDH, que es lactato deshidrogenasa. Se produce un cuadro de acúmulo de bilirrubina indirecta, generando un cuadro de ictericia. Y tenemos la coluria, que sería la hemoglobina libre que se presenta en sangre. Tá? Então, aqui no caso seria coluria, redução de aptoglobina, aumento de LDH e icterícia, certo? Ciclo de Cori. Vamos lá. Ciclo de Cori, recuerden que ella es una vía de reciclaje del lactato. ¿En qué condiciones ocurre el ciclo de Cori? Cuando el organismo, los músculos en la verdad, necesitan de energía durante la práctica de ejercicio para mantener esta producción de ATP en la glucólisis a nivel muscular. ¿Cuáles son los órganos que realizan el ciclo de Cori? Hígado y músculo, o viceversa. Acá tienen que saber las reacciones que ocurren en el músculo y en el hígado. En el músculo, miren, la glucosa pasa a piruvato. Este proceso se llama glucólisis. Y como tenemos un medio anaeróbico, el piruvato hace fermentación láctica formando lactato. Entonces tenemos fermentación láctica. Entonces en el músculo, ¿qué vamos a tener? Glucólisis y fermentación láctica. Como las células musculares no tienen una enzima llamada glucosa 6-fosfatasa, estas moléculas de lactato pueden salir del músculo y llegar al hígado. En el hígado van a formar de nuevo glucosa. Entonces, si tenemos lactato y formamos glucosa, este proceso se llama gluconeogénesis, ¿ok? Si les pregunto, ¿cuáles son las moléculas que se intercambian en el ciclo de Cori? ¿Qué intercambian? Que estamos cambiando en el ciclo de Cori. Son dos, el lactato y la glucosa. Entonces, las moléculas que se intercambian son lactato y glucosa. ¿Y en qué condiciones se da? Durante la práctica intensa de ejercicio en el músculo. Es un medio anaeróbico en condiciones de hipoxia, falta de oxígeno. Acho que é isso. Tá. Não, não. O que eu não falar,